Um expectável passo num reconhecido currículo, um grande passo para a sociedade portuguesa. Podia ser assim definido o que aconteceu a 26 de novembro de 2015, dia da tomada de posse da primeira-ministra negra em Portugal. A sua identidade foi uma das manchetes naquele dia. Houve quem anunciasse o fim do racismo, uma conclusão claramente precipitada e ingênua. Francisca Van Dunham foi a primeira-ministra negra e a última. É juíza jubilada, magistrada do Ministério Público desde 1979, foi diretora do DIAP, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, e procuradora-geral distrital de Lisboa. É também angolana de origem, determinada de personalidade, observadora do mundo e, por isso, atenta à injustiça e à desigualdade. Muitos que veem nela a mesma identidade étnico-racial veem também os mesmos sonhos e, quem sabe, o mesmo sucesso. Nunca nos separamos das nossas características, sobretudo se historicamente elas foram objeto de terror, de resistência e hoje também de inspiração. Doutora Francisca Van Dunham, obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço, o meu convite. Muito obrigada. Um dos seus escritores favoritos é o afro-americano James Baldwin, que dizia: a liberdade não é uma coisa que pode ser dada a qualquer pessoa. A liberdade é algo que as pessoas agarram e as pessoas são tão livres quanto querem ser. Concorda com esta frase? Absolutamente. Acho que todos nós devemos aspirar à liberdade e todos nós devemos fazer tudo para preservar a nossa liberdade. Porque no momento em que nós desistimos disso, desistimos da ideia de sermos livres, obviamente há sempre as forças do retrocesso, as forças do autoritarismo, do totalitarismo que nos prendem, não é? E portanto, nessa perspectiva, acho que sim, acho que nós temos que fazer todos os dias alguma coisa pela liberdade e temos, sobretudo, que, a partir do momento em que somos livres, que garantir que essa liberdade se mantém. Mas as pessoas são tão livres quanto querem ser? Quais é que são as falhas que esta parte especificamente tem? Quais é que são as limitações para o querer ser? Pois, o drama disto de facto é quando as pessoas se deixam condicionar, não é? Ou seja, se eu me deixar condicionar por estereótipos, por preconceitos, obviamente a minha liberdade fica condicionada, não é? Se eu me deixar amordaçar pela ideia de inferioridade, se eu me deixar influenciar pelas percepções que a generalidade das pessoas têm sobre raça, género e outras dimensões, é óbvio que eu sou menos livre, sou mais condicionada. Mas como é que é essa barreira? Ela é feita de quê? Essa barreira é feita de vontade e de esclarecimento. Basicamente, portanto, são as duas dimensões que é preciso conjugar. Por um lado, é a dimensão do conhecer, do saber que o preconceito se baseia em ideias que não têm nenhuma validação científica, saber que o preconceito se baseia numa lógica histórica de dominação que continua a manter-se, não é? E, sobretudo, termos a percepção de que somos iguais, não é? De que a única condição que temos é a humana e que todos os seres humanos são iguais. Mas diria também que há outras condicionantes que fazem com que uma pessoa esteja mais apetrechada de mecanismos para conseguir resistir a esse preconceito do que outras, certo? Não tenho dúvida que o conhecimento, a informação, a educação desempenham um papel fundamental. Mas eu devo privilégio também, porque mesmo dentro do ser-se negro, por exemplo, há várias outras características, contextos que também influenciam esses mecanismos que permitem sobreviver melhor. Sabe, eu acho que estamos a falar de duas dimensões diferentes. Eu acho que há pessoas negras que têm condições de vida diferenciadas do ponto de vista económico, mas que nunca são capazes de se libertar do preconceito que elas têm em relação a elas próprias. Elas assimilaram o preconceito. É um bocadinho aquilo que nos fala o Fanon, no Peles Negras, Máscaras Brancas. Portanto, são pessoas que, por razões, obviamente, porque a cultura dominante aponta para isso, assumiram a sua inferioridade. E vivem com isso a vida toda. Mesmo que tenham uma vida dita elitista, privilegiada economicamente. Indiscutivelmente. No Peles Negras, Máscaras Brancas, o Fanon dá um exemplo de uma senhora que é uma escritora que se chama Mayotte Capécia. E que, de facto, vive completamente... Pronto, uma pessoa diferenciada, ela escreve, é uma escritora, mas ela vive manifestamente, profundamente influenciada pela ideia da sua inferioridade. E eu diria até mais... Ela vive profundamente influenciada pela ideia de superioridade de outra raça, da qual ela se quer aproximar, com a qual ela quer conviver, afastando-se daquilo que é o seu meio natural. Porque ela acha que o seu meio natural é o meio da barbárie, de uma condição humana degradada,
E ela quer sair dessa degradação, ela quer ir para outro meio. Portanto, são pessoas que de facto é um bocadinho como um escravo que é liberto, mas que no seu íntimo permanece sempre escravo. Permanece escravo de quê? Permanece escravo da ideia de inferioridade. Permanece escravo do preconceito que lhe foi inculcado. Portanto, diria que aí o fator principal não é propriamente a condição da pessoa, mas sim o seu íntimo, a forma como a sua personalidade, a sua capacidade de resiliência. E repara, e tem paralelamente pessoas que são pessoas que têm menos condições económicas, mas que percebem isso, percebem que têm uma dimensão de humanidade que é igual a de qualquer outra, pronto, e que se assumem. E que assumem essa sua dimensão de humanidade. Portanto, aí a condição económica eu diria que não é fundamental. Quer dizer, do ponto de vista social pode ter algum efeito, mas do ponto de vista individual, não é? Isso não, a condição económica em si não é suficiente para libertar as pessoas do espectro do racismo e da discriminação. E nessa tal escala de resiliência, onde é que a doutora Francisca se insere? Olha, sabe, eu tive um privilégio. Eu nasci, como costumo dizer, numa família orgulhosamente negra e africana. Pronto. E, portanto, para nós era um orgulho. Mas o apelido Van Dunham também é um apelido de uma família influente em Angola. Indiscutivelmente, mas não se esqueça que está a falar de influência agora. Está a falar de influência no pós-independência. Claro que havia uma diferenciação da minha família, mesmo antes da independência. Mas antes da independência, Angola era uma potência. Angola era um país colonizado, não é? E, portanto, diria que apesar de tudo, mesmo apesar dessa diferenciação, havia uma hierarquia social que se estabelecia, não é? E se é verdade que a minha família podia estar no topo da hierarquia social da sociedade negra, não estava no topo da hierarquia social da sociedade branca colonial. Mas dizia então, a sua resiliência diria que sempre esteve em bom estado. É do meu ambiente familiar. É do meu ambiente familiar, percebe? Nós lermos as questões do racismo, basicamente do racismo, não é? Falava sobre racismo em sua casa? Se não tenha dúvida, era impossível não falar, não é? Porquê? Porque o racismo é no dado do cotidiano. O racismo, a questão racial era uma questão de cotidiano em África, nesse tempo, na África colonial, não é? De facto, as relações entre brancos e negros, se é verdade que havia algumas áreas em que eram amistosas, se assim se pode dizer, no dia a dia as coisas não eram de facto de todo fáceis, não é? E refere-se a quê, por exemplo? Refiro-me, por exemplo, a discussões de rua em que havia uma discussão entre pessoas de duas raças diferentes, um negro e um branco, e, portanto, os carros paravam todos, havia logo uma altercação que terminava num conflito físico, e os carros de motoristas brancos paravam todos, e havia uma chacina daquele indivíduo negro. Sem aquilo acabava assim, os outros indígenas que fugiam desapareciam do espaço, e aquilo acabava normalmente assim. Que idade é que tinha na altura? Eu vivi nesse ambiente até aos meus 17 anos. Antes de ir para Portugal, no princípio dos anos 70, quando veio estudar Direito. Quando veio estudar Direito, sim. Essa é uma grande questão que eu tenho para si, que é quando chega a Portugal, angolana, de pele negra, para estudar Direito na Universidade de Lisboa, teve ainda mais um confronto direto com o racismo aqui. Acredito que na sua turma fosse uma das únicas pessoas negras. Eu acho que era a única. Pois, não queria dizer a única para me salvaguardar, mas assumi que sim. Eu acho que sim, eu acho que era a única, sim, eu acho que era a única. E aí foi um outro confronto, ou não? Repare, vou-lhe dizer com inteira franqueza, eu nunca estive. A minha vida é um pouco feita a partir dessa altura, a partir em que eu saio de casa e em que venho para aqui, a minha vida é um pouco feita num ambiente que é eminentemente branco, não é? E portanto, isso não me perturba. Esse facto em si não me perturba. Mas antes disso, não. Ou até aí também. Antes disso, não. Antes disso, não. Antes disso, não. Nesse momento em que chega cá, sim, tem um confronto com questões, olhares, perguntas, surpresa por parte também das suas colegas por ver uma mulher negra estudar Direito também? Sim. De parte surpresa com o mérito? Era basicamente isso. Pronto, eu diria que, de qualquer maneira, é preciso. É uma nota que eu queria deixar, que é. Eu entrei em 73. Na faculdade, em 74 ao 25 de Abril, portanto, o que significa que eu faço de setembro a abril, basicamente, em termos normais, e depois, a partir daí, o ensino há uma grande convulsão no ensino, não é? Pronto. E, portanto, nesse período, no período em que eu frequento a faculdade, eu estou isolada, de facto. Depois havia umas pessoas de Cabo Verde numa turma ao lado, com as quais eu me passei a relacionar, mas de facto a turma era branca, mas eu já vinha de Luanda habituada a isso. Embora no meu liceu, embora fosse um liceu, obviamente, em que havia pessoas de várias raças, como eu normalmente estava nas primeiras turmas, as minhas turmas eram brancas.
As minhas turmas eram brancas e, portanto, eu quando venho para a faculdade, no fundo é a extensão da minha turma do liceu, a turma da faculdade. Pronto, a única diferença é que depois na faculdade não há outras turmas onde haja muitos estudantes negros, como acontecia no caso do meu liceu. É? Passaram vários anos e teve uma carreira muito longa no Ministério Público, ocupou os principais cargos dirigentes no Ministério Público e, entretanto, em 2015, quando tinha 60 anos, certo? 60 anos. Foi distinguida, nomeada como Ministra da Justiça, onde esteve durante 6 anos. Nos últimos meses também acumulou o cargo com a administração interna, com a saída de Eduardo Cabrita. Supostamente foram vários anos aqui de uma estrutura em que foi estando presente, foi sendo reconhecido o seu mérito, mas mesmo assim, quando chegou ao governo, sei que também, por parte talvez de cidadãs, recebeu algumas mensagens de ódio, é verdade? Isso era frequente. Não desvalorize, porque isto é muito grave. Durante o tempo em que eu desempenhei funções governativas, era frequente o gabinete receber mensagens de ódio. Eu nunca as li. Não li uma única mensagem de ódio que o gabinete tivesse recebido. O chefe de gabinete encarregava-se de as receber e acho que lhes dava um destino, que era fatal, que era o lixo. Mas sabe o conteúdo? O que é que diziam? Genericamente, em termos genéricos. Portanto, era sempre uma ideia de usurpação de um lugar, de não estar na minha terra, não estar no meu lugar. São sempre essas ideias um pouco primárias, básicas, que norteiam das pessoas que enviam esse tipo de mensagens, não é? Uhum. E como é que isso a fazia sentir? Tinha já um percurso, como eu disse, até a nível pessoal, como referiu, mas ainda assim... Nunca me incomodou. Sabe como é que eu sabia disso? Não é uma rediscriminação? Uma revitimização imposta? Não posso dizer isso. Não posso dizer isso porque não foi isso que senti. Não senti isso. Pronto. Agora, posso admitir que atitudes desse tipo são idóneas para gerar esse fenómeno. Agora, como é que eu soube? Como é que eu sabia disso? Eu não ia sabendo no cotidiano. Curiosamente, eu acabava por saber, porque havia alturas em que o meu chefe de gabinete insistia muito em que eu não desviasse dos agentes da segurança, da PSP, que garantiam a segurança. Portanto, eu tinha do Corpo Especial da PSP segurança. E receio que houvesse algum tipo de... E o meu chefe de gabinete incomodava-se comigo porque eu saía sem os senhores da segurança, e portanto achava, e eu dizia, mas Rico, mas qual é o problema? Não vejo problema nenhum nisso. E ele dizia, a senhora não sabe o que vem aqui. Eu recebo todos os dias mensagem. Não facilito. Eu dizia, mas de qualquer forma, qualquer dia eu saio do governo, não é? Saio do governo e nessa altura não ando com segurança, portanto não faz diferença nenhuma que seja agora, que seja mais tarde, não é? Sim, mas aquele momento é um alvo muito mais fácil, um alvo muito mais mediático. Sim, indiscutivelmente. Pronto, era de facto essa a preocupação dele. A grande preocupação era que houvesse alguma coisa na rua. Mas não, nunca me aconteceu nada desse tipo. Quer dizer, houve uma situação uma vez de uma pessoa que era uma pessoa manifestamente com perturbações mentais, que ia para a frente do Ministério e gritava desalmadamente durante várias horas. Em relação à sua origem étnico-racial? Basicamente isso. Eu penso que era alguém que teria vindo de uma antiga colónia, pronto, e que achava que tinha sido expoliada e achava que eu tinha responsabilidade pelo que tinha acontecido. E, portanto, dizia, Francisca, vai para a tua terra, os insultos do costume, vai para a tua terra, roubaste-me não sei quantos milhões, enfim, coisa assim. Mas pronto, era manifestamente alguém que estava, uma pessoa que estava perturbada, não é? E por isso é que também ia para lá todos aqueles dias, e foi para lá indo dias e dias a fio, até que desistiu. O racismo tem várias faces. Uma delas é os insultos, com referência, de facto, à não pertença ao sítio onde se está. Depois tem outras faces menos visíveis, mais subliminares, mas que também se sentem. Uma delas, por exemplo, é o se considerar ou se, à partida, assumir que uma pessoa negra não tem certas qualificações. E eu sei que, do lado de dentro, não necessariamente do governo, já me vai dizer de que lado é que foi, mas que houve alguma estranheza por parte de algumas pessoas do facto de ter as qualificações que têm, a competência que têm e ser uma mulher negra. Basicamente, o que me acontece por vezes é eu percebo que... Na altura, agora se calhar já não, é? Mas na altura... Eu percebo que as pessoas têm uma expectativa negativa, pronto, e admito que muita gente achasse que eu iria preencher uma cota.
Pronto, basicamente seria isso. E se fosse, não vejo, hoje não vejo nenhum problema nisso. Achavam que eu ia preencher uma cota. E, portanto, depois, acho que algumas pessoas que ficavam espantadas ou que revelavam surpresa pelo facto de eu conhecer os dossiês, pelo facto de eu falar corretamente português, provavelmente até quem sabe, não é? De conseguir articular 2 palavras em português, porque era suposto que eu falasse em línguas nacionais, provavelmente. Exato, em dialetos próprios angolanos. Exato, dialetos próprios lá da África e que não tivesse, e que não fosse capaz de articular 2 palavras em português ou que não fosse capaz de exprimir uma ideia. Mas isso é um Mas é bocadinho... aquele elogio mascarado de discriminação, não é? A pessoa acha que está a fazer um elogio, acha que está a ser simpática. Uau, até consegue, ou até é. Sim, já me aconteceu, aconteceu-me e tal. Aconteceu-me, de facto, as pessoas revelarem um espanto inusitado. Pronto, porque era normal, eu estava falando de questões de justiça, de uma área que era suposto dominar, não é? E, portanto, não havia espanto nenhum em que eu conhecesse aquelas questões, aquelas matérias e que pudesse abordá-las com alguma proficiência, não é? Mas isso não é cansativo, ter que estar sempre a provar o seu valor? Ou seja, quando chegou a ministra já tinha uma carreira de mais de 30 anos no Ministério Público. Posso dizer uma coisa? Eu nunca tive que provar nada. Nunca achei. A questão é essa. O problema é as pessoas acharem que têm que... Eu não tenho que provar nada. Porque se retira desse lugar, não é? Quer dizer, porque não estou... Eu não posso pôr-me no espaço em que a discriminação me quer colocar. Percebe? Eu não estou nesse espaço, não tem nada a ver com isso. Eu não sou eu que tenho preconceito. E a partir do momento em que não sou eu que tenho preconceito, por carga d'água, é que me hei de comportar de acordo com aquilo que é o padrão do preconceituoso. Não tenho que me comportar assim, não tenho que mostrar nada, quer dizer, tenho que fazer o meu trabalho normalmente, fazer ali como fazia no outro lado qualquer, não é? Mencionou uma palavra muito relevante, também queria falar consigo sobre este tema, as cotas. Agora, a sua posição, nem sempre foi esta, mas agora a sua posição é defender cotas para as minorias racializadas, nomeadamente no ensino superior, nas forças de segurança e na função pública. Uma espécie de discriminação positiva, étnico-racial, que já foi feita com a Lei da Paridade para as questões do género, por exemplo, que foi aprovada em 2006 e depois foi revista em 2019, e que, apesar de já estar ativa, digamos, há tantos anos, ainda continua a ser objeto de comentários e de críticas e de pessoas que a questionam. Porquê é que defende estas cotas também para minorias racializadas nestas 3 áreas? Porque me cansei de ver que não era possível, em circunstâncias normais, as pessoas que pessoas racializadas, que vivem em ambientes que são ambientes discriminados, terem de facto acesso àquilo que são às possibilidades normais que qualquer outra pessoa tem, a nível da educação, ao nível do emprego e para todos, os mais diversos níveis. Não é? Uma questão territorial também, daqueles bairros especificamente, os bairros municipais, sociais, problemáticos, como queiram chamar. Sim, eu falo desses bairros e falo de outros bairros, porque a grande verdade é esta. Se durante muito tempo Portugal foi um país monolítico nessa perspectiva, na perspectiva étnico-racial, há muito tempo que deixou de o ser. E tendo deixado de o ser há muito tempo, era normal que as outras comunidades tivessem também expressão nos espaços de diferenciação, quer de política, quer económica, quer social. E não têm. O que é que falhou aqui, interessante? Eu acho que as pessoas existem e há cada vez mais diversidade. Eu acho que aquilo que falhou foi não ter havido há muito tempo um olhar sobre essa realidade. E um olhar que não fosse um olhar não indiferente, um olhar aberto, porque muitas vezes olha-se e as pessoas que acabam por olhar sempre na perspectiva dos seus próprios arquétipos. Dizer, aquilo é uma questão meramente social. E aquelas pessoas, pronto, com qualquer dia, com a evolução social, acabarão por ser daquelas condições e ter outras condições. Mas aquilo não é só social. O tal mérito. Aquilo não é só social, não é só o mérito, quer dizer, no fundo, é como se, não sei se há uma obra que tem bem uns 10 anos, talvez, que é Meritocracia. Não falando de um filósofo americano, em que basicamente aquilo que se diz é a história da meritocracia num certo sentido, é uma fraude. Porquê? Porque as condições de base influenciam.
o percurso das pessoas. E, portanto, é completamente diferente eu estar num ambiente escolarizado. Que há esse estímulo, não é? Há esse Claro, acompanhamento. um ambiente escolarizado, em que as pessoas têm refeições regulares, em que as famílias são as famílias são estruturadas, acompanhamento da família, orientam, não passam o dia a apoiam. trabalhar. Claro. E eu viver num ambiente em que os meus pais não são escolarizados, em que não têm, de facto, em que trabalham fora o dia todo e não têm nem sequer tempo, nem eles próprios força anímica para estimular o que quer que seja, em que as minhas condições de saúde também nunca tiveram, se calhar, educação que lhes permite também estimular isso nos seus filhos. Claro. E, portanto, há de facto diferenças de base, não é? Que acabam por influenciar o percurso das pessoas. Mas para si, como é que estas cotas deveriam funcionar? Ou seja, se há de facto essa dificuldade de base, como é que vamos conseguir ter cotas para minorias racializadas no ensino superior, nas forças de segurança e na função mas pública? repare que, não sei se viu, mas o Plano Nacional contra o Racismo já prevê isso. Portanto, já prevê, eles não falam propriamente em cotas, a expressão que se utiliza não é cotas, mas no fundo prevê-se a possibilidade de haver um conjunto de lugares que sejam preferencialmente destinados a pessoas com determinadas origens. Mas prevê-se e preferencialmente. Quando é que isto passa a lei mesmo? Acha que vai passar a lei? Eu acho que algum dia tem que passar a lei. Algum dia terá que passar a lei. Quer dizer, de momento, aquilo que haveria era uma recomendação, e que funcionaria para a administração pública, mas eu acho que com o progresso que as coisas, quer dizer, com a evolução que as coisas estão a ter e com a falta de respostas, provavelmente qualquer dia há de chegar a um ponto tão crítico que vai ser necessário passar isso a lei. E quando estava a ministra também, via essa falta de representação? Fazia-lhe confusão? Eu constatava a falta de representação. Pronto, eu constatava Onde isso. é que via essa falta de representação? A todos os níveis, não é? A todos os níveis. Que é verdade que durante o tempo em que eu exercia funções no Ministério da Justiça, em que estive no Governo, havia no Parlamento pelo menos duas deputadas, uma de origem guineense, as duas, creio eu. Não é? Sim, o PS também teve. Romualda Fernandes e depois havia Joacine Catar Moreira e havia a Beatriz Gomes. Sim, pronto. Sim, mas é engraçado porque, no sentido de ser curioso, porque na altura, como eu referi na introdução, quando a doutora foi nomeada ministra, fez de facto um grande alarido mediático e foi a primeira e a última. Sim. Normalmente, se calhar, a primeira vem a segunda, mas desta vez está complicado. A segunda algum dia virá. Pronto, vamos lá ver. Eu não... Mas precisamente também porque não há esses quadros e que têm que estar lá de ensino superior e de... Como é óbvio. Quer dizer, eu não duvido que haja pessoas, seguramente haverá outras pessoas racializadas que terão condições para exercer cargos de governação. Pronto. Não tenho dúvida que existem. Agora, há preocupação em procurá-las? Não parece que haja. E não há também aqui outro fator, porque eu já entrevistei aqui várias pessoas ligadas à política e além das qualificações a nível académico, há depois também os círculos de poder que são feitos nos eventos de networking, nas pessoas que se vão conhecendo, etc. Não há também uma pouca penetração de pessoas negras nesses círculos mais elitistas de poder, de pessoas que se nomeiam umas às outras? Estou a simplificar, naturalmente. Mas... Vamos lá ver, eu não fazia parte de nenhum desses círculos, não é? Mas houve um primeiro-ministro que achou que eu podia ocupar aquele lugar. Não é? Certo, mas quanto mais tiverem, mais probabilidades há. No seu caso, não foi essa a razão. Indiscutivelmente, eu estou convencida de que, pronto, quando as pessoas frequentam certos círculos, que são normalmente os círculos onde se vai captar quadros para a governação, para apoio de cargos políticos, admito quando frequentem estes círculos, que eu não sei muito bem quais são, mas que quando os frequentem, que são mais facilmente notados e, portanto, é mais fácil buscá-los e mais fácil convocá-los para o exercício destes cargos. Mas também diria que se houver a intenção de fazer isso, é possível pesquisar, não é? Se alguém tiver a intenção de fazer isso, pode pesquisar, pode perceber quem são as pessoas que nesta comunidade, por exemplo, teriam condições para perguntar, ir à procura de nomes. E fazer aproximação. Quer dizer, se houver vontade política de fazer com que haja representação, haja representatividade dos vários grupos étnico-raciais, então aquilo que qualquer político tem a fazer é desde logo procurar, é pesquisar, não é? É uma falta de vontade. Eu diria que há indiferença. Eu diria que não é indiferença. É indiferença. As pessoas acham que isso é totalmente irrelevante. Eu diria não é. Eu tenho muita pena, mas de facto não é. Porquê que não é? Porque há um grupo muito grande, que é cada vez maior de pessoas, que são cada vez mais jovens, que se sentem ignorados, que se sentem invisibilizados, injustiçados, e isso só pode gerar atrito. Revolta.
Revolta, como é óbvio. Não é? Revolta social. Claro, claro. Revolta Foi isso que social. também levou a que tivesse havido tantos tumultos depois da morte de Odair Muniz? Sim, vamos lá ver. Eu percebo que naquele momento que houve manifestamente uma situação em que as pessoas se sentiram profundamente injustiçadas e deve ter havido também, obviamente, não excluo que possa ter havido aproveitamentos aqui e ali da situação para atos de vandalismo. Agora, devo dizer que não se pode, perante uma situação daquelas, deixar de considerar que há ali, de facto, uma revolta. E é uma revolta que tem um momento de explosão, não é? Naquela altura com aquele acontecimento. O que é que teria feito se fosse Ministra da Justiça naquele dia, naquela altura? Como Ministro da Justiça não podia fazer rigorosamente nada. Uma declaração? Depois, não sei se como Ministro da Justiça teria subscrito como subscrevia o manifesto. Pronto. Mas, em qualquer caso, o manifesto não tem tanto a ver com aquela situação, tem bastante mais a ver com aquilo que se passou posteriormente, que foi o ultrapassar de barreiras. Deixa-me explicar para quem nos está a ouvir o que é que aconteceu. Portanto, às 5h40 da madrugada do dia 21 de outubro, ocorreu uma morte que viria depois a dominar o espaço mediático nos dias seguintes, a morte de Odair Muniz, cidadão cabo-verdiano, que foi baleado pela polícia e acabou por morrer. Nos dias seguintes houve então vários tumultos em Lisboa e depois houve várias reações de partidos. Num programa da RTP, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, disse: se a polícia entrasse mais a matar, o país estava mais na ordem. Depois disso foi elaborada uma queixa-crime contra André Ventura e Pedro Pinto, o tal líder parlamentar do Chega, e a doutora Francisca Van Doornen foi uma das pessoas que subscreveu esta queixa-crime. Porquê? Eu subscrevi o manifesto. Sim, há um manifesto que apoia a queixa-crime, porque achei que se tinha ultrapassado os limites do aceitável. Eu acho que nós precisamos de fixar linhas vermelhas. Eu percebo que possa haver em determinados momentos um discurso político mais agressivo, mais incisivo, o que quer que seja. Mas uma coisa é o discurso político e o discurso político tem limites. E outra coisa é a incitação ao ódio, o incitamento ao ódio, o incitamento à violência. E o que eu entendi foi que naquele momento o que estava a passar era incitamento ao ódio e à violência. E também me pareceu que a linguagem que estava a ser utilizada, que era de forma uma linguagem tão agressiva, tão crua de incitamento, precisava de parar. Nós não podemos continuar com essa linguagem. Não há liberdade de expressão. É outra coisa. Não é um problema de liberdade de expressão. Não é um problema aqui de liberdade de expressão. São, de facto, obviamente, livres de exprimir, mas a expressão pode ter consequências, não é? A expressão pode ter consequências, nomeadamente consequências criminais. Porque não é só a expressão, são os efeitos da expressão, a intencionalidade da expressão, não é? Se a expressão visa incitar ao ódio, então essa expressão pode, efetivamente, cair sob a alçada de um crime. E o que a preocupa aqui é, de facto, o impacto mediático e social que estas declarações têm. Que alimenta ainda mais a tal revolta a que se referia. Meu óbvio, vamos lá ver. Nós estamos a falar de um momento em que houve reações que eu penso que foram muito protagonizadas por pessoas das faixas mais jovens, não é? Que perante declarações daquele tipo, aquilo no fundo é apagar o fogo com gasolina, não é? É deitar gasolina no fogo, não é? E é óbvio que as pessoas ficam zagadas, ficam ainda mais revoltadas. Depois também quando se diz que se provavelmente se as polícias disparassem mais a matar, haveria menos bandidos. O que é que se está a fazer? O que é que se está a dizer? Que mensagem é que se está a passar? Percebe? Estas pessoas, políticos, deputados, etc., a maioria deles e delas não conhece sequer a realidade dos bairros sociais e municipais, concorda? Não faço a mais pequena ideia, mas estou convencida de que não. Não faço ideia se conhecem-se, não faço ideia qual é o background individual de cada uma dessas pessoas, não é? Pronto, agora, aquilo que penso é que... Mas os comentários que vão fazendo e que transformam isto num caso puramente de polícia, digamos assim, é de quem não conhece a tal revolta, a tal desigualdade, a tal exclusão social que mencionava. Não, indiscutivelmente, é de quem... de quem está completamente alheio a isso. Pronto. Para quem, de facto, aquilo não são pessoas, são um fardo. Não é? A ideia do fardo social. Há ali umas zonas que são um fardo social, não é? Que geram uma pressão social quer sobre a segurança social, quer sobre a saúde, quer sobre todos os outros sistemas. Não são pessoas, são um fardo. Estas declarações do Chega, a somar muitas outras que têm vindo a ser feitas nos últimos anos, não são já motivo suficiente para ilegalizar o partido? Não sei. Quem tem que fazer essa avaliação é a Procuradoria-Geral da República. Mas estes comentários racistas e xenófobos já atentam contra a Constituição.
Os comentários em si não, vamos lá ver. Aquilo que basicamente. Isso incitam ao crime? A Constituição tem uma norma que prevê a possibilidade de extinção de organizações que perfilhem a ideologia fascista. Pronto. E foi com base nisso que, nos anos 80, penso eu, o Procurador-Geral da República requeriu ao Tribunal Constitucional a extinção do Movimento Ação Nacional. E, obviamente, aquilo que fez, penso eu, foi juntar a informação, quer não só de declaração, mas também de ações concretas, não é? Do dito movimento, e pediu ao Tribunal Constitucional essa intervenção. Essa norma, que continua a existir na Constituição, continua a existir, pode permitir ao Ministério Público, no fase será o competente, fazer uma análise da situação e fazer o enquadramento. Portanto, eu não pronuncio sobre se aquilo que fizeram já se chegaria para fazer esse enquadramento. Acho que o Ministério Público pode e deve fazê-lo. Porquê? Porque nós, a certa altura, disse muito que estava-se a judicializar um problema político. Não, nós não podemos. Vamos ver, a Justiça tem também um papel nisso. Repare, provavelmente algumas coisas que aconteceram na Alemanha não teriam acontecido se os tribunais alemães tivessem tido se os juízes alemães tivessem agido, os tribunais alemães tivessem agido. Há uma dimensão que é uma dimensão judiciária. Há uma dimensão que é a dimensão do crime. Tem que haver mais intervenção, na sua opinião? Eu diria que sim, que é preciso os tribunais não se podem abstrair deste problema. Portanto, os tribunais devem participar deste momento, porque aquilo que está a acontecer neste momento tem uma dimensão política, mas em alguns aspectos trata também uma dimensão judiciária. E os tribunais não podem demitir-se da dimensão judiciária que aquilo que está a acontecer tem. Portanto, na sua opinião, há de facto aqui matéria para ser analisada, pelo menos. Eu diria que sim. Eu diria que há um conjunto de apreciações que vão sendo feitas e tomadas de posição que vão sendo tomadas, que podem eventualmente ser conhecidas pelo Ministério Público e avaliadas por ele. Não é? Quando o partido entrou no Parlamento, esperava que tudo isto acontecesse? Que houvesse este tipo de comentários, de abordagem tão incisiva em Portugal, especificamente? E sabe, as pessoas sempre tiveram a ideia de que Portugal era diferente, não é? De que as coisas em Portugal teriam sempre um caminho diferente. O guardião da paz e da serenidade. O que acontece é que as coisas chegam tarde, mas chegam. Pronto, e eu aquilo que digo é que há formas de fazer política que, do meu ponto de vista, não são aceitáveis. São formas de fazer política através do insulto, através da mentira, através da manipulação. Isso, infelizmente, são técnicas que estão a fazer carreira, mas que são absolutamente detestáveis. Um outro tema também que queria muito ouvir a sua opinião é o tema das reparações históricas. Um tema que entrou para o debate público no final de abril. Foi, aliás, um tema muito usado no sentido de falado por Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que Portugal tem a obrigação de fazer este processo de reparações históricas aos países que foram colonizados, sob pena de, e estou a citar, perder capacidade de diálogo com os mesmos. Considerou que Portugal tem de assumir total responsabilidade pelos crimes coloniais cometidos e de pagar os custos dos crimes coloniais. Qual é que é a sua visão sobre isto? Há quem defenda, inclusivamente políticos, figuras políticas, até algumas, por exemplo, do PS, que não faz sentido estar agora a avançar com reparações históricas de algo que aconteceu. Há outras pessoas que dizem que Portugal tem a obrigação de fazer a reparação dos crimes que cometeu ao longo dos anos. Enquanto juíza, enquanto cidadã, enquanto mulher de origem angolana, de um país que foi colonizado por Portugal, enquanto portuguesa também aqui, eu acho que provavelmente vou pronunciar-me enquanto mulher com origem num país que foi colonizado por Portugal. E o que penso disso é o seguinte: acho que nós temos aí aspectos diferentes. Alguns países fizeram já até a devolução de peças de arte que foram esbulhadas das respectivas colónias. Pronto, foram retiradas em contexto de esbulho pelas respectivas colónias. Houve uma grande riqueza que foi feita à conta das colónias em vários países. Europeus também. Agora, e depois a questão das reparações, que no fundo é preciso perceber exatamente em que termos é que se pretende que haja reparações, são reparações financeiras, que tipo de reparações são. Do meu ponto de vista, a grande reparação que há a fazer, histórica,
não tem tanto, obviamente, tem origem nesse passado, mas não deve materializar-se em reparações do ponto de vista financeiras, imediatas. Acho que as reparações que devem ser feitas são reparações que se prendem justamente com o tratamento digno das pessoas das antigas colónias que são, afinal, as herdeiras desse passado de exploração. Não é? Isso sim. Ou seja, uma política antirracista, políticas antirracistas efetivas, políticas de integração de imigrantes, isso sim, isso acho que é a grande reparação que efetivamente Portugal pode e Portugal deve fazer. No mais, eu diria que não sei se adianta. Não faço, quer dizer, a percepção que tenho é que não adiantará muito começar-se a fazer levantamento de valores para haver compensações financeiras. Servirão o quê essas compensações? Servem para aumentar o erário público desses Estados e para quê mais? É uma compensação puramente financeira só, não é? Pois. E fica tudo como está. Saldo que se fica cumprido, não é? E fica tudo como está. E fica tudo como está. Pronto, eu acho que há coisas que não se pagam só com dinheiro assim, que está uma verba, que está um cheque. Não é assim. Estou com a sensação que tem receio que, de facto, a revolta das pessoas e dos jovens aumente. É verdade. Eu tenho receio. Sinto que há uma tensão latente. Nós vimos acontecer isto na França, se recordar, não é? Há muitos anos vimos acontecer isso em vários sítios. E sempre, de uma certa maneira, sempre se desvalorizou o que se podia passar aqui em Portugal. Não se deu o valor suficiente à situação das comunidades, não se acompanhou suficientemente essas comunidades e não se percebeu o estado de... Dizem tudo, ou seja, na educação, no emprego... Em tudo. Em tudo. Mas começar pela educação, na proteção social, na educação, no emprego, na habitação. Há uma ideia feita de subsídios que não é real e de uso do Estado que não é real. Sim, eu nem sequer sei se há uma ideia feita, se as pessoas de facto acreditam nisso ou se não. Porque se nós tivermos olhos para ver, percebemos o quê? Percebemos que a segurança privada, neste momento, basicamente nos espaços públicos, é feita por afrodescendentes, não é? Se olharmos para a limpeza dos escritórios, também percebemos quem a faz. Se olharmos para a lida doméstica das pessoas que saem de casa todos os dias, também sabemos quem é que a faz. Se olharmos para as obras, para a construção civil, para quem constrói este país, também sabemos quem é que o constrói. Portanto, as pessoas, se tiverem de facto a preocupação de olhar com olhos de ver e não com os olhos do preconceito, percebem que há segmentos da sociedade portuguesa que só funcionam porque efetivamente há hordas, eu diria, há um exército de pessoas racializadas, basicamente afrodescendentes, que cumprem um conjunto de tarefas, que exercem um conjunto de tarefas que, se não forem realizadas por elas, não serão realizadas por mais ninguém. Porquê? Porque o país envelheceu, porque os jovens portugueses têm outro nível de qualificações, muitos deles não ficam sequer em Portugal porque Portugal não tem salários que correspondem às qualificações que têm e, portanto, há zonas, há um espaço imenso do mercado de trabalho, nomeadamente, repare também a questão da restauração, por exemplo, que ou são essas pessoas ou não é ninguém. E, portanto, são essas pessoas que de facto são esses Olha, há um filme extraordinário que se chama Os Estranhos de Passagem. São esses estranhos de passagem que fazem, de facto, funcionar a economia portuguesa em certas áreas. O que é que, se neste momento tivesse poder e estivesse no governo, em que é que investia já? Em que tipo de programa ou em que tipo de medidas é que investia já para atacar este problema? Educação. Educação e proteção social. Ou seja, as pessoas, muitos destes meninos que ficam nos bairros, os pais vêm trabalhar e eles são um pouco entregues a si próprios, não é? A natureza das coisas. E, portanto, é preciso intervir do ponto de vista social, com medidas ao nível dos bairros, no sentido de pôr estes meninos na escola, de os fazer, no fundo, valorizarem a sua própria formação, para lhes permitir adquirir competências que lhes permitam mais tarde integrarem-se no mercado de trabalho em condições já de alguma diferenciação. Sobre as reparações, ainda só para dar aqui uma nota, em julho o presidente angolano João Lourenço foi questionado sobre as reparações históricas e o presidente
Presidente negou essa intenção de abrir esse processo de reparações e disse, aliás, não colocámos a questão em 40 anos, não a colocaremos nunca, e depois ainda disse, além de que os países colonizadores nunca teriam a capacidade real de fazer a reparação no justo valor. É impossível. Porque não se trata só de objetos, de peças, mas trata-se também de feridas que foram abertas e que são impossíveis de... Claro. Não, repare, e mesmo que se estivesse a falar de uma dimensão financeira, não é? Do trabalho dos escravos, da escravatura, do produto da escravura, ou até daquilo que se foi retirado do ponto de vista das riquezas desses países, bem, quer dizer, se tivesse que fazer as contas a isso, era uma loucura, não é? Enquanto esteve ministra, uma das coisas que fez e das quais se orgulha foi ter criado a primeira Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Foi. Certo? Em Portugal, a percepção que as pessoas têm da justiça, de forma geral, não é a melhor. Muita desta percepção que é negativa é alimentada pelo tempo que os megaprocessos demoram a resolver. O processo BES, por exemplo, que começou a ser julgado agora este mês de outubro, começou a sê-lo 10 anos depois do colapso do Grupo Espírito Santo. A Operação Marquês, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que José Sócrates seria julgado por 22 crimes 9 anos depois da detenção do primeiro-ministro no aeroporto, que foi uma detenção muito mediática. Estes anos todos, e aliás, vou ainda aqui somar um outro dado, fui ver, e há um estudo feito este ano, em fevereiro, que foi conduzido pelo Gabinete de Apoio aos Magistrados Judiciais, que diz que os megaprocessos duram em média mais de 8 anos até terem uma decisão definitiva. É justo, é aceitável que as pessoas lesadas, o público lesado, demore 8 anos, 9 anos, 10 anos até ver uma sentença? Não é desejável. O que posso dizer é que não é desejável, não é? Agora, alguns destes processos são de facto processos de uma grande complexidade, que implicam o recurso a meios não só internos como meios externos que não são de fácil operacionalização, e portanto percebo que em alguns casos os processos demoram. Mas devo também dizer que sou completamente contrária à ideia que alguns magistrados têm de que é preciso, para a compreensão de um determinado fenómeno, é preciso quase ir à pré-história. Pronto, que é preciso investigar tudo que estiver à volta daquele mesmo sujeito processual, e portanto é preciso investigar a vida dele toda para que se compreenda afinal aquele ato em particular. Eu admito que haja situações em que é preciso saber mais do que conhecer mais do que aquele facto para se poder ter a dimensão do fenómeno. Mas em muitos outros casos eu penso que esse exercício que se faz de investigação é um exercício que consome meios ilimitados, meios, é engraçado, nunca ninguém fez o cálculo, nunca ninguém fez dos meios que são utilizados relativamente a esses processos, e depois o resultado é sempre um resultado tardio e muito incerto. E muito incerto porquê? Porque quanto mais tempo passa sob a data dos factos, mais difícil se torna depois a sua reconstituição no julgamento. As testemunhas muitas vezes não se lembram já. E é normal que se lembrem, que não se lembrem. Não quer dizer que quer dizer, não passa pela cabeça que estejam a mentir. Não, se não se lembram, também não há matéria para conseguir tomar uma decisão rigorosa. Pois, quer dizer, exato. As pessoas não se lembram. Depois, mesmo relativamente aos próprios acusados, que ficaram durante um tempo quase infinito sob a pressão da acusação pública, se é assim que acho que é de facto essa expressão a utilizar, não é? E quando chega à altura da decisão final, que pode ser condenatória, num certo sentido estão quase a ter uma dupla penalização, não é? E portanto acho que sim, que percebo o mal-estar relativamente a isso, percebo que é preciso alterar os métodos. Do meu ponto de vista, o Ministério Público deve alterar os métodos ao nível da investigação. Depois também há aqui outro fator do privilégio que causa a sensação pública de que processos com primeiros ministros, banqueiros, empresários nunca chegam ao fim. E também de que ninguém é incorruptível. Há essa percepção muitas vezes, sim, por parte do público. Eu sou a voz do público aqui, não é? Sim, de que ninguém é incorruptível. Em que sentido? Ou seja, que também os juízes, tendo em conta esta teia de influência por parte de banqueiros, empresários, etc., que poderá haver outros meandros de... Não, isso não passa. Não existe. Não, isso não. Eu não quero dizer. Eu não quero. A corrupção é um fenómeno histórico e que acontece em todas as sociedades. Em todas as sociedades, em todos os segmentos da sociedade. Portanto, não significa isto que eu quero com isto dizer que os magistrados são imunes a.
Pronto. Mas daí a permitir sequer A difusão deste tipo de pensamento. a indicação de que estas coisas possam acontecer por essas razões, não. Acho que não. Acho que nada que acontece de longa nestes processos não tem nada a ver com razões desse tipo, tem de facto a ver com os métodos que são métodos de investigação que são utilizados e que, do meu ponto de vista, muitas vezes não serão os mais adequados. O que é que faria diferente então nesses métodos para si? Eu acho que estes métodos é preciso ser muito seletivo, que é preciso selecionar. É verdade que o Ministério Público está obrigado, tem um princípio da legalidade que o obriga a investigar tudo aquilo que conhece, mas não precisa de investigar no mesmo processo. É possível, por exemplo, separar os processos, separar os factos, se conhece, se no âmbito de um processo, se venha a ter conhecimento de outros crimes praticados pela mesma pessoa, é perfeitamente possível separar o processo, autonomizar, pronto, e fazer a investigação limitarmos a investigação daqueles factos e os outros que, se foram conhecidos, são investigados autonomamente noutros processos. Portanto, isso impede a formação de megaprocessos e impede também uma enorme delonga, digamos, na investigação e depois no julgamento. É justo dizer que em Portugal é mais a ganância que cria a corrupção do que a necessidade? Não, vamos lá ver. Eu acho que a necessidade e a ganância está tudo ligado. Sabe que a certa altura havia um político português que dizia que achava que só deviam ir para o governo pessoas que tivessem meios de fortuna suficientes. Porque pessoas com meios de fortuna suficientes já não se deixavam corromper. Depois, mais tarde, ratificou e foi dizer, afinal, eu percebi que têm meios de fortuna, os níveis de corrupção já são outros. Ou seja, aquilo que chegaria para quem não tem meios de fortuna já não chega para os que têm meios de fortuna. Mais. E, portanto, quer sempre mais, não é? Quer sempre mais. Agora, diz-me que a expressão que utilizou, que é mais a ganância do que a necessidade. Mais a ganância do que a necessidade. Não sei, as duas coisas juntam-se, não é? As duas coisas juntam-se, porque, repare, nós todos temos necessidades, não é? Todos nós temos necessidades. Se o facto de ter necessidades e há vontades. Ou seja... se o facto de termos necessidade nos leva a praticar crimes, já é outra coisa, não é? Quer dizer, porque cada um, vamos lá ver, cada um de nós vive de acordo com as suas possibilidades, não é? Vive com os seus rendimentos. E seguramente muitos de nós queriam ter mais rendimentos. Qualquer pessoa quer, é legítimo que as pessoas queiram. Mas isso não significa que vão assaltar um banco, certo? E, portanto, a pessoa tem um certo nível de necessidades, é verdade, mas isso não significa que no exercício de uma função pública traia o seu dever, não é, de respeito pelo seu próprio estatuto, pela sua própria condição, não é? E que se torne uma pessoa improba. Mas acha que é justa a percepção que muitas vezes existe da cunha, que é, sendo Portugal um país pequeno também, que é muitas vezes um meio para se conseguir chegar a certos lugares? Eu não sei se sabe. Eu acho que a percepção que tenho atualmente é que as coisas se fazem, por regra geral, por concurso. Pronto. Agora, percebo que em ambientes em que haja liberdade de nomeação, que haverá tendência para as pessoas nomearem, quer dizer, quem conhecem, quem está no seu próprio círculo, quem é da sua confiança. Pronto, é um pouco isso. Depois, a questão das cunhas, de facto, as cunhas são uma doença. Quase as cunhas são endémicas, não é? E viu isso enquanto governante? Não tanto por receber cunhas. Não consigo, mas observo esse fenómeno. Sabe desse fenómeno? Vamos lá ver. O que eu percebo é isto. O que eu percebo é que muitas vezes as cunhas têm a ver com o déficit de funcionamento da administração. A administração funciona mal. As pessoas não funciona mal porque não só não é perceptível, como também porque as pessoas têm dificuldade muitas vezes no acesso. E, portanto, vão ao lado. Vão ver a quem é que eu conheço que possa conhecer alguém que me possa introduzir para facilitar para facilitar a resolução do meu dossiê. Pronto, tem a ver com o tempo de resposta, com todos estes fatores. Isso está também em vários níveis. Funcionamento da administração, que de alguma maneira também... Por isso é que a prevenção na corrupção é muito importante. Foi uma das suas bandeiras, mas que depois acabou por não surtir grande efeito. A prevenção da corrupção. Não, a estratégia... A ser justa nesta avaliação. Não, a estratégia tem uma dimensão de prevenção muito grande. A estratégia é mais de prevenção do que repressão. Mas sendo que está a ser feita essa prevenção neste momento, e essa prevenção seria onde? Nas escolas? A todos os níveis. A prevenção seria nas escolas, a prevenção seria ao nível da administração pública. Como é que se previne a corrupção? Que tipo de conteúdos ou que tipo de iniciativas é que se podem fazer para prevenir a corrupção? Transparência. É basicamente... O que é que se pode fazer para prevenir a corrupção? O que se pode fazer para prevenir a corrupção a nível, por exemplo, da administração pública é formar os funcionários públicos, formar quem lida com as questões da administração, no sentido de eles perceberem que
a lei é igual para todos, que o tratamento dos cidadãos deve ser rigorosamente igual, independentemente da condição de cada um, pronto, e dar-lhes a maior capacidade possível para resolverem as coisas o mais depressa possível. Então, conhecer a lei é no fundo... Conhecer a lei é serem capazes de a aplicar e é também resolverem as questões atempadamente. E nas escolas, como é que se previne a corrupção? Que tipo de... Como é que se ensina alguém a não muito- corromper? Há programas muito engraçados. Vamos lá ver, porque isto começa de facto nas escolas, porque muitas vezes as pessoas não veem mal nenhum em certo tipo de atos. Por exemplo? Eu vou pedir um favor e vou levar qualquer coisinha, certo? E começa tudo aí. Vou levar como? Vou levar uma prendinha, vou levar uma qualquer coisinha para... Vou pedir para um convencer favor. alguém a fazer uma coisa por mim. Claro, fazer alguém... Vou pedir um favor e levo qualquer Isso coisinha. já é uma corrupção. Não é um gesto simpático que é corrupção. É as duas coisas. É um recebimento, muitas vezes é um recebimento de uma vantagem que é indevida, portanto é corrupção. Sim, essa prendinha muitas vezes é uma prenda gigante. Exato, não é? E há pessoas que até acham normalíssimo fazer isso, percebe? Terem uma, no fundo, vão lá, pedem um favor e dão uma contrapartida. Mas essas ações estavam previstas no seu mandato, mas depois ainda estão para ser realizadas. E não foram realizadas. Isso vamos lá ver, nós agora temos, na estratégia foi criada uma entidade que é, no fundo, a responsável pelos programas anticorrupção. Não é? Portanto, e essa entidade, assim como antes, repare, antes havia no Tribunal de Contas justamente uma estrutura que se encarregava disso e que trabalhava imenso com as escolas. Eu fui várias vezes, vários anos, no mês anticorrupção, a reuniões com alunos de escolas que ganhavam, portanto, havia um prémio, portanto, o prémio era atribuído ao grupo de alunos que fizesse um trabalho mais interessante sobre o combate à corrupção, pronto, práticas corruptivas, como evitar práticas corruptivas, e havia coisas muito interessantes. O Tribunal de Contas fazia isso e normalmente até a cerimónia corria na Polícia Judiciária, era um anfiteatro completamente cheio de estudantes, miúdos e miúdas, que cada um apresentava a sua proposta. Isso era curioso, porque elas não só percebiam o que era, tinham apreendido a noção do que era a corrupção, como tinham eles próprios respostas. Isso é muito engraçado. Isso é interessante, porque desde logo dá às pessoas a ideia de que não, nós somos todos iguais. Pronto, somos todos iguais, devemos ter todos extremamente igual e devemos tratar todos por igual. Se o Estado funcionar bem, ninguém precisa de cometer corrupção, não é? Pode-se deixar corromper. Ainda sobre as reparações históricas, também queria fazer aqui uma pergunta sobre o padrão dos descobrimentos, que foi vandalizado em 2021 e em 2023. Numa das últimas vezes foi escrito: a nação que matou a África, referindo-se a Portugal, Wakanda Forever. Wakanda é um país imaginário criado pela Marvel na África subsaariana. Pergunto-lhe, o que é que tem mais peso? Preservar um monumento de forma imaculada ou ter empatia pela revolta das pessoas, pela frustração das pessoas? O que é que tem mais peso? Preservar um monumento de forma imaculada ou ter empatia? Vamos ver, eu francamente sou contra a ideia de depredação de monumentos. Pronto. Acho que os monumentos têm um contexto histórico e que é preciso a cada momento sermos capazes de construir outros monumentos que revelem outra parte da história. Não apagar a história, mas... Não apagar a história, contextualizá-la. Não apagar a história, porque a história tem que ser contextualizada. Ou seja, a leitura que por vezes se faz dos monumentos tem que ser refeita. Pronto. E é preciso seguramente criar outros monumentos que deem visibilidade e corpo. voz. Que deem um corpo à visão que hoje tem da história, portanto, à avaliação que hoje se faz da história. Quer dizer, na altura em que aquilo foi construído, havia uma perspectiva do sentido daquele monumento que hoje, à luz daquilo que conhecemos hoje e à luz a esta distância toda, obviamente a leitura que fazemos é uma leitura diferente. Sendo uma leitura diferente, não vejo razão para nós destruirmos os monumentos ou para os vandalizarmos. Acho sim que devemos pôr-nos aí, não diria exigir, mas que devemos trabalhar no sentido da construção de outros monumentos que permitam contextualizar a história. Pronto, e de alguma maneira fazer luz sobre o contexto em que o primeiro monumento foi construído. Doutora, em 2022 respondeu a um questionário do público em que lhe perguntaram o que considera ter sido a sua maior realização. E a sua resposta foi: sobreviver sem rancor nem ódio, não me deixando envenenar pelas memórias. Que memórias é que a podiam ter envenenado?
As memórias da minha vida, do meu passado angolano, sobretudo a história de como a minha família, quando falo da minha família, falo dos meus pais e dos meus irmãos, foi destruída. A sua mãe tem 102 anos. Fez 2 anos. O seu irmão faleceu e a sua cunhada faleceram no tal golpe de 77, certo? Não foi golpe, Sim, foi um massacre. foi massacre. E é isso que se refere, a essas memórias que se refere. Esse que me refiro. E repare, não tem só a ver com o meu irmão e com a minha cunhada, tem a ver com praticamente a minha geração. Ou seja, as pessoas que eu conhecia, com as quais fiz basicamente a minha infância, a minha juventude, foram todas mortas nessa altura. E, portanto, há uma parte da minha vida que desapareceu. E obviamente, o que eu digo é que a minha maior conquista, foi ter sido capaz de sobreviver a isso, sem me deixar tomar, sem me deixar dominar pelo ódio, pelo rancor e pelo ressentimento. Entretanto, criou a sua família com o Eduardo Paz Ferreira, que é o seu marido, tem 2 filhos, um que foi adotado, precisamente o filho do seu irmão que faleceu. Sim. Gostava também, só para finalizarmos, numa outra entrevista foi-lhe perguntado para se definir numa palavra e respondeu talvez determinação. Continua a ser determinada? Creio que sim. E pelo quê? Em relação a quê? Em relação a causas. O que lhe posso dizer é que há contextos e há situações em que eu não sou capaz de ficar parada. Pronto, não sou capaz, não consigo, por muito que queira, por muitos cálculos que faça, que deixe de fazer, não sou capaz. Pronto. E eu acho que de facto é isso que me caracteriza. Acho que tenho, de alguma maneira, provavelmente pela revelação da injustiça muito cedo, que tenho em mim um sentido não é tanto um sentido de justiça, sinto muito a injustiça. E quando sinto a injustiça, reajo. Não sou capaz de me controlar. Não fosse a justiça a sua causa de vida. Muito obrigada, doutora Francisca Banduna-me. Gostei muito de falar consigo. Obrigada. Foi mais um episódio deste Dona da Casa, sempre às terças, a cada 15 dias, com uma nova protagonista, diferentes temas e reflexões. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e cá estarei para vos trazer mais conversas, espero eu, estimulantes, frutíferas e que vos façam boa companhia. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo episódio. Obrigada.